sou Luísa Machala, artista pesquisadora da dança e videomaker, e hoje eu vou compartilhar com vocês um pouco da minha experiência em processos criativos em videodança. O título que eu dei para essa aula é Videodança, exercitando a criação em rede. Isso porque eu quero focar em aspectos da criação coletiva e colaborativa para a realização da videodança. E por que isso? Bom, definir videodança não é uma tarefa fácil e eu não pretendo me delongar nesse assunto hoje. Por isso, eu selecionei 2 pontos que parecem ser consensuais entre os pesquisadores do campo. O primeiro deles é compreender que a videodança não seria um mero registro documental. É uma espécie de transposição da dança que a gente cria para os palcos, por exemplo, para a tela. Mas a videodança seria algo construído e pensado especificamente para esse fim, especificamente para a tela. Isso nos leva ao segundo ponto, que é entender a videodança como um campo híbrido. Ou seja, para que aconteça essa especificidade, seria necessário que a área da dança e do audiovisual estejam em relação. E por se tratar de um hibridismo, não seria qualquer tipo de relação, mas uma relação não hierárquica, não acessória, não instrumentária. Ou seja, a dança não estaria a serviço do audiovisual, a dança não está a serviço do audiovisual, nem o audiovisual a serviço da dança. O que acontece é um diálogo entre as áreas, uma espécie de agenciamento entre os conhecimentos específicos de cada uma dessas áreas. E daí a gente pode pensar a videodança como uma emergência dessa relação, ou como uma deriva dessa troca. Para pensar um pouco sobre isso, eu vou falar de algumas experiências em processos criativos que eu tive ao longo dessa quarentena. O primeiro processo criativo que eu desenvolvi na quarentena foi da videodança ventana. Ela foi realizada bem no início da pandemia e eu percebo esse processo como algo muito introspectivo, quase uma tentativa de elaboração de tudo que estava acontecendo e que infelizmente ainda acontece. Em Ventana eu fui bailarina e videomaker, então eu dancei, fiz a filmagem e a edição, e daí eu lanço o primeiro questionamento: como pensar a criação coletiva e colaborativa em processos solo? E daí eu acho que justifica um pouco da escolha do termo rede que eu uso no título, né? Criação em rede, que tem como referência também essa escolha a pesquisadora Cecília Salles, em especial o livro Redes de Criação. A rede, eu acho que me faz também entender, pensando, né, também no que Cecília Salles traz de reflexão, o processo criativo não só na relação entre as pessoas que integram esse processo, mas também entre os elementos, vários elementos que estão presentes num processo criativo. Então, pensando especificamente em videodança, né, seria entre as áreas, como a gente já falou, dança e audiovisual, ou a gente também pode pensar de forma mais abrangente entre a relação entre corpo e técnica. Então, é um pouco compreender também a técnica como possuidora de poética própria e também como possuidora de certa autonomia. Compreender a técnica também como propositora, como estimuladora desse processo. E isso implica o solista não se enxergar como o centro do processo, mas como parte do processo, como um componente, mais um componente dentro disso tudo. E os outros elementos são vários, né? A iluminação, a movimentação, as várias possibilidades de edição, as palavras que surgem, as sonoridades. Então, eu percebo inventando hoje, olhando para trás, que mesmo sozinha eu me sentia muitas, porque eu estava em atrito com tudo isso que estava acontecendo, assim, num caminho mesmo de ir decidindo para onde ir à medida que as coisas foram acontecendo e à medida dessa relação mesmo, dessa troca de fato entre os elementos do processo. O projeto Movimento em Rede também surgiu ao longo da pandemia, no início do ano de 2020, e é um projeto que eu realizo junto da artista da dança Nicole Black e do músico Otávio Cota. A gente tem como objetivo o desenvolvimento de processos criativos em videodança a partir dessa perspectiva de criação em rede.
e nos interessa muito essa conexão com a pesquisa também, na construção de artigos, nas participações em eventos acadêmicos, congressos, seminários, enfim. E algo muito interessante também, que é o que dá um outro sentido para essa palavra, rede, é que como foi desenvolvido, né, durante a pandemia, o movimento em rede tem criado, né, desenvolvido estratégias para a criação à distância. Todos os trabalhos do movimento em rede foram desenvolvidos à distância. Então a gente tem um grupo no WhatsApp que é bastante ativo, principalmente quando a gente está em processo. E o legal do WhatsApp é, de fato, as possibilidades de comunicação, seja por escrito, né, através de áudios, enviando músicas, imagens, vídeos. E aí a gente tem percebido muito essa rede que vem sendo construída entre esses elementos imagéticos, sonoros, né, de todas as possibilidades possíveis que a gente tem encontrado até o momento. Então, às vezes num processo alguém manda um texto e isso me faz lembrar uma imagem, que daí gera uma sonoridade e assim a rede vai se construindo. É muito interessante porque a gente preza muito pelo atrito, no sentido de troca mesmo, de estar em constante relação e compartilhando tudo, assim, e gerar mesmo uma interdependência entre o grupo e um poder, né, de decisão de cada um que participa. Então, o Otávio, que é da música, está o tempo inteiro presente, eu também com esse olhar mais do audiovisual, presente a todo momento, e Nicole também. E aí isso faz a gente perceber uma coisa que diz sobre a autoria, né? Quando a gente olha os nossos processos finalizados, as videodanças que a gente cria, a gente pensa, nossa, nunca imaginei que fosse acontecer isso. Então a gente realmente vê a videodança nos processos que a gente tem desenvolvido como uma emergência. A gente não espera que ela apareça, ela é de fato um resultado desse atrito, dessa troca. Então ela não é minha, não é da Nicole, não é do Otávio, ela é fruto da relação, né? Emergência dessa troca. A gente tem uma noção estética do que pode vir a ser, mas nunca uma certeza do que vai virar. E isso nos interessa bastante, estar entregue ao processo, ao que ele vai nos encaminhando. Bom, agora eu vou falar um pouco da minha parceria com o artista Ítalo Augusto. Desde o ano passado a gente desenvolveu 2 trabalhos. Um dele, na verdade, é uma série de vídeos que se chama Gabinete Sanitário. E basicamente é uma exploração do performer com aquele ambiente, né, o banheiro. E posteriormente de um jogo com a edição. Da edição também como uma propositora da narrativa construída. E 4.000 fugas para a fragilidade, que é a última videodança que a gente fez, tem uma relação muito forte com corpo-câmera. Foi um plano sequência realizado na cidade de Neves. Então o Ítalo performou nas ruas da cidade e eu o acompanhei. Então teve uma troca muito intensa, né, nesse processo de acompanhamento. Então eu diria que em 4.000 não é um solo, mas um duo mediado pela câmera. Então, essa construção também do que ver, né, e de como ver a partir da movimentação entre corpo e câmera, daquilo que o Ítalo também propõe de movimento, de ocupação de espaço, e como isso vai sendo agenciado entre eu, ele e o objeto técnico. Já agora no ano de 2021, eu realizei 2 trabalhos junto da artista Bárbara Maia, uma videodança que se chama Risco e a outra que se chama Ecos de Recolhimento. Nos 2 casos, a gente também apostou na constante conversa, no alinhamento de pensamento, na conferência de autonomia para cada um que compõe esses processos. Em Ecos de Recolhimento, a gente teve também junto da gente, né, uma proposição primeiramente da Bárbara Maia, mas junto do processo o Gustavo Félix, que é músico, fez a trilha sonora original,
e também a filmagem. A Maria Emília Gomes, que é artista da dança e fez também a audiodescrição, e eu como editora de vídeos. Em Ecos de Recolhimento, um aspecto muito interessante é que a audiodescrição ela entra como mais um elemento do processo também. Então, ela também é geradora de poética. Então, a audiodescrição ela entrou no processo desde o início, e não só como finalização do processo. Então, ela também foi geradora de imagens, de poéticas. Então, a gente tem esse jogo, né, entre audiovisual, dança, a música especificamente, e a audiodescrição como um elemento criativo, poético também. Em risco, a gente explora esse jogo do risco de riscar, né, o picho, a pintura, o risco do pé da bailarina no asfalto e também do risco de arriscar, de estar em risco. Então tem muito esse trabalho também de imagem, de sobreposição, de quase uma criação de uma pintura, né, se é que a gente pode dizer assim, na videodança. Bom, agora eu vou falar um pouco do meu projeto mais recente, que se chama Corpo e Imagem, Videodança em Pesquisa. É um projeto que eu busco investigar o acúmulo de funções de videomaker e bailarina no mesmo sujeito ao mesmo tempo. Então eu tenho experimentado usar câmeras de ação conectadas ao corpo. A primeira videodança desse processo vai ser lançada em breve e se chama O Olho da Cabeça do Céu. Foi gravada num mirante aqui de Belo Horizonte, e eu uso uma câmera conectada nas costas. Então eu pretendo ainda prosseguir com essa pesquisa, fazer outros testes para tentar entender um pouco mais desse jogo, dessa relação entre audiovisual e dança nessa perspectiva em rede, né? Numa perspectiva não hierárquica, não instrumentária, como eu procurei ressaltar tanto aqui ao longo desse tempo que a gente passou junto. Queria agradecer muito a oportunidade de fazer parte desse projeto, que é o Aulas Abertas, e espero que vocês tenham aproveitado de alguma forma e que a gente possa conversar, mesmo que à distância. Até!